Fala, meu lindo, minha linda. Oh my God. Não, ninguém tá cansado aqui não, pessoal. Que isso? São Bernardo do Campo tem que respeitar. Glória a Deus. É lindo. A mensagem de agora é: nas horas difíceis da vida. Sabe, talvez você esteve ou está. Para quem esteve, há um testemunho. Mas para quem está, há um desespero. Eu já estive, e não foram nenhuma nem duas, mas foram aqueles dias da nossa vida que todo o chão que estava debaixo dos nossos pés desapareceram. E nesse dia poucas coisas sobrevivem. Nesse dia poucas coisas prevalecem. A depender da circunstância, amigos vão embora, família vira as costas. Quem dizia que amava você não olha para você. Quem você contava com ajuda some na frente. E é nesse dia que você entra num desespero. Nesses dias que você precisa de uma palavra como essa agora. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra vai encontrar pessoas na hora certa, no momento certo, e será alívio, bálsamo dos céus e cura sobre você. Se você está no meio desses dias agora, eu quero dizer para você que Deus vai trazer para sua casa, para sua vida, para o seu coração, uma perspectiva nova. Amém? Curte o vídeo, é rapidão. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso, é rapidão. Curte, comenta, compartilha. Comenta o quê? Comenta o que você quiser. Comenta a sua cidade. Comenta aí, comenta. Se você é solteiro, faz um Tinder evangélico aqui agora. Brincadeira, sou solteiro. Vai que Deus manda a pessoa aqui nos comentários. Amém? Vai que esse é o dia das horas difíceis que você está vivendo. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Toda segunda-feira e quinta-feira tem uma palavra de Jesus para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Acho que eu vou mudar o texto. Ao invés de começar pela história, eu vou começar pela promessa, um pouco diferente. Salmo de número 46, verso de número 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu enxar. Há um rio, eu vou querer que você celebre. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada.
Deus a ajudará, e isso bem cedo. Aleluia. Talvez você não entendeu. O pau vai torar. A vida é a vida, bebê. Tem dia que o pau tora. Tudo sai do controle. Medo, caos, incertezas, inseguranças, ou o que nós chamamos o dia mais difícil, ou nos dias difíceis, porque não é um, são vários. E aí a Bíblia diz: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Pode a terra tremer, os montes se moverem, o mar se levantar, mas há um rio cujo qual corre do trono de Deus, e Ele está no meio. Ah, irmão, eu vou confessar para você, no dia difícil a gente esquece de tudo isso. No dia difícil é muito difícil ser resgatado por essa palavra. Eu vou dizer, no dia difícil parece que a gente padece de uma amnésia. A gente esquece de tudo que já viveu. A gente esquece de todos os testemunhos. A gente esquece de todo o favor que Deus já derramou. A gente esquece de tudo que Jesus já fez. No dia difícil, às vezes o tapa é tão grande que a gente esquece que um dia já teve um Deus na nossa história. Entende? E eu estou sendo bem sensível a você aqui agora, porque às vezes a gente pensa: caraca, será que eu não sou crente de verdade então? Será que eu não creio em Deus de verdade? Que eu me abalo de uma maneira assim que eu tenho vontade até de ir embora? Você entende o que eu estou falando? Quando você olha homens na Bíblia, homens que eram grandes homens de Deus, que tiveram grandes vitórias, e de repente parece que eles esquecem de tudo. E está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. E aí tem alguém que parece ser super santo, e você diz: eu não consigo ter a fé desse cara aí. Eu não consigo, no meio da tempestade. Eu sei que eu deveria adorar, mas tem dia que eu não tenho nem como lembrar de um hino. Você entende? Tem dia que você não consegue, que é dolorido demais, e que talvez ali agora, naquele momento, qualquer coisa te irrita. Você não quer nem ouvir nada, quanto mais cantar um hino. E eu não posso ignorar a nossa humanidade, ou tentar mentir para você dizendo que eu fico super, uau, que lindo, eu fico feliz. Não. Uma das coisas admiráveis em Jesus é que Ele nunca perdeu a sua humanidade por conta da sua deidade. Sabe, santo, perfeito, sem pecados, mas chorou. Sabe, ficou sozinho. Em determinado momento, irou-se, virou a mesa do templo, chicoteou os vendedores. Sabe, o mesmo em um momento se irrita com uma mulher estrangeira que vem seguindo. Ele é um homem que no dia que recebeu a notícia do seu primo João Batista que morreu, e parou tudo, parou de fazer milagre, e foi para dentro do barco e ficou isolado. E essa é a loucura do Evangelho. É porque nós às vezes somos incentivados a acreditar em um heroísmo que não é real, que não se reproduz. Sabe? E essa é a parada do nosso tempo às vezes.
Nós somos engodados por realidades que não são reais, por promessas que nos colocam numa sensação, eu não sei se você tem isso, mas que eu não sou crente. Porque quando você ouve o testemunho de quem não conta o processo, parece que é rápido, parece que só está dando errado para a gente, parece que a vida só dói na nossa vez, parece que está todo mundo bem e só você está doente, parece que ninguém tem problema e é só você que tem. E nesse momento da vida a gente se isola mesmo. E esse é o problema de verdade. A gente precisa entender que a nossa humanidade, ela vai sendo amadurecida pouco a pouco, mas que não é tão fácil como a gente gostaria. Compreenda? Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos saber que haverão limbos na nossa vida que em determinado momento parecerá, não será, mas parecerá que nós não temos Deus nos céus, que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, que a dor é injusta, que a gente está colhendo o que não plantou, que tinha gente que deveria sofrer e a gente que sofre, que todo mundo é injusto com a gente. É esse lugar que a gente vai no dia ruim. Sejamos sinceros, nos dias difíceis a gente não está cantando te louvarei. Não importam as circunstâncias, a gente até canta, mas é quando o testemunho chega. Entende? E eu não estou dizendo para você que não é para fazer, não, irmão. Se você conseguir, pelo amor de Deus, é o melhor caminho, mas talvez não vai ser o que vai acontecer no primeiro momento, entende? É só a realidade no começo, não é para desanimar você, não é para desmotivar você, é só para você entender que você é normal. E é isso, eu também sou assim. Pronto. Eu também sou assim. Tem dia que dá um apagão. A vida bate muito forte. Acontece algo que foge do controle. E a gente se desespera e esquece do que nunca poderia esquecer. E a pergunta é: o que a gente não pode nunca esquecer, mesmo que seja tentado para? Que nós podemos ser abandonados por todos. Eu vou falar de maneira pontual e clara. No dia que a vida dói, você pode esquecer de muita coisa, você só não pode esquecer de uma. E o que é? Veja, os teus amigos podem te abandonar, os teus familiares podem virar as costas para você. Quem você esperava muito um socorro, talvez não vai estar nesse dia. E você terá a certeza que está sozinho. Mas é nesse dia que você precisa lembrar que você nunca esteve, que você nunca ficou e que você nunca ficará sozinho. Jesus estará com você, com o mar em tempestade ou com o mar calmo, com a vida dando certo, com a vida dando errado, com você nos melhores dias ou nos piores dias. Ele sempre estará com você. Lembre-se, Deus é um socorro bem presente. Sabe o que é isso? Ele sempre está perto. Ele nunca está longe, ele sempre está perto. E é nesse dia que lembrar-se disso já é suficiente para começar a gerar um milagre. Saber que ele está perto. O texto que para mim é o mais incrível, talvez dos milagres do Novo Testamento, é os discípulos no meio da tempestade. Já parou para pensar que havia uma certeza, e a certeza era que o barco iria virar? Você sabia que não havia nenhuma expectativa que Jesus viesse? Você sabia disso, né? Você sabia que isso não era uma expectativa, que não era o que eles esperavam? Você sabe disso, né? Não foi alguém que levantou as mãos e não. Ninguém sabia que aquilo iria acontecer. Não foi provocado. E essa é a loucura.
Como que alguém que não clama teve um socorro? Como que alguém que não busca recebeu? E aí é onde entra a graça e a misericórdia. A gente não merece, mas mesmo a gente não merecendo, Ele sempre está conosco. Ele sempre está perto, Ele sempre tem a palavra certa, Ele sempre tem uma coisa para... Ele sempre tem ou uma saída, ou é a saída ou o consolo que nos faz transcender uma realidade que poderia nos matar, mas sempre presente. Eu entendo que isso é a nossa realidade de fato. A nossa circunstância às vezes é exatamente essa. A gente não está pedindo ajuda para Deus. Talvez você está nessa mensagem e você não está pedindo nada para Deus. Você está passando pelo pior momento da sua vida, mas você não teve nem coragem de pedir. Você não pediu resposta. Você não pediu socorro. Você não pediu ajuda. Mas mesmo assim essa mensagem te alcançou agora. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Você não acredita que tem um milagre para chegar na sua vida. Você não acredita que Ele pode restaurar todas as coisas. Você nem orou por isso. Mas essa palavra está chegando para você agora, dizendo: eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Os discípulos, eles estão sobrevivendo à circunstância e aceitando o fato que o barco viraria. E às vezes é só isso mesmo que a gente está aceitando que acabou, sabe? Se conformando com o final das coisas. E a gente é só isso que a gente quer, sabe? Tá bom, já foi, não tem mais esperança. O que der para tirar de água do barco a gente tira, mas uma hora o barco vai virar. Entendeu? Remar não dá, o vento é muito forte, a tempestade é muito alta. Então sabe, vamos fazer o que dá. Ninguém rema. Você percebe no texto que ninguém está remando mais. Se você olhar no texto, ninguém está mais remando. Está todo mundo tirando a água de dentro do barco. Não é mais sobre avançar, é só sobreviver. E é isso que o dia difícil faz com a gente. Ele é tão poderoso às vezes que a gente nem quer mais avançar. A gente só não quer afundar. A gente só não quer morrer e acabar ali, entende? Então a gente só está tirando água do barco, mas a gente não está resolvendo nada. A gente nem pode resolver. A gente só está tirando. Só que aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam tirando as águas do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Enquanto eles estão tirando a água do barco, Jesus vem por cima da tempestade. Não, você não valorizou. Então eu vou ler. Ah, Jesus, agora acho que vai, né, Senhor? Imagina, se não ir agora, nunca mais vai. Ninguém mais está querendo chegar do outro lado, tá? Só para você saber. Eles já pararam ali. Mateus capítulo 14, versículo 22. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ninguém rema contra o vento contrário. A cena da minha cabeça é só eles com baldes tirando as águas que caíam dentro do barco. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram, porque ninguém estava esperando que era Jesus. Você entende? Isso é graça. Ninguém chamou por Ele, ninguém esperava por Ele, mas Ele está lá, andando por cima da tempestade.
Ninguém jejuou e orou muito, não. Eles estão sobrevivendo. Mas ele está lá, andando por cima da tempestade. Aleluia! Aleluia! E ele chegou. Ele está chegando, ele chegou. Está todo mundo... Quem é você? É um espírito. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, não tenham medo. O resto você já sabe. Mas o que ele disse é muito poderoso. Ele não falou: eu vou acalmar a tempestade. Ele não disse: eu vou resolver o problema de vocês. Ele só disse o que era para acabar dentro deles. Não tenham medo. Tem de bom ânimo. Sabe o que Jesus está falando, fazendo? Escute, mais importante do que a tempestade que acontece aqui fora é a tempestade que está acontecendo dentro de você. Às vezes o problema não é nem tão grande. Às vezes o problema só está grande aqui dentro. Às vezes a tempestade não é nem tão poderosa como você imagina. Às vezes ela só está batendo aqui dentro. E a gente acha que Jesus tem que acalmar a tempestade que está fora. E Jesus está dizendo: não, eu estou preocupado com o que está dentro de você. Eu estou preocupado com esse medo que te paralisou. Eu estou preocupado com esse desânimo que te travou na história. Então, antes de eu acalmar o mar e a tempestade e o vento, eu vou acalmar o que está dentro de você. Jesus, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Você não chamou por mim, mas eu vim andando por cima das águas. E antes de acalmar a tempestade que está lá fora, eu vou acalmar a tempestade que está aí dentro. Porque o maior medo do meio da tempestade é saber e sentir que você está sozinho. Isso é o que mais nos paralisa. Vou te falar uma coisa. Eu tenho alguns amigos que são lutadores de UFC. Esse bicho bom de briga. Nunca vou fazer bullying com eles. Eu conheço o limite. Mas se eu tiver numa briga, generalizada, eu queria que ele estivesse comigo. Você não ia querer estar com alguém bom de briga se der uma briga perto de você? Sim ou não? Lógico. Só fala assim: vai. Irmão, se eu tiver um problema com o computador, eu queria ter um amigo, aqueles amigos nerd do meu lado, que eu não sei fazer, mas eu vou falar para ele: me ajuda. Você sabe. Entendeu? Se eu tiver um problema com o carro, tem um amigo mecânico no dia maravilhoso. Rapaz, fala: deixa comigo, resolvo agora. Aí ele desce do carro, mexe em 3 coisas. Fala: liga. Você fala: que isso, irmão? Tá com a pessoa certa na hora certa, muda tudo. E se eu te falar que você está com a pessoa certa sempre, para tudo que você precisa sempre, e que Ele sempre está com você, e que você nunca está sozinho, e que Ele sempre está com você. E aí você diz: mas comigo nunca acaba. Então deixa eu renovar a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Você pode até ter a percepção, mas entenda: nos dias mais difíceis da sua vida,
Vai faltar amigo, vai faltar irmão, vai faltar sócio, vai faltar quem você ama e contava, vai faltar gente que você tinha certeza que nunca iria virar as costas para você. Nos dias mais difíceis pode faltar tudo, apenas um restará com você, e mesmo que você não o chame, ele estará perto, e o nome dele é Jesus. Ele não te abandona, ele não te desampara, ele não te deixa, não lindo, ele está sempre perto de você. Às vezes a distância de uma oração de um segundo, você pode não conseguir adorar, mas se você dizer: Jesus, por favor, me socorre que eu não sei o que eu faço, ele virá ao teu favor. E eu quero declarar no nome de Jesus que toda a sensação que te dominou e ofuscou a fé será retirada por alguém andando por cima das águas, vindo na tua direção, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, tem uma história de uma menina, de uma cristã holandesa, que talvez você já deve ter ouvido, que se chama Corrie ten Boom. A Corrie, ela criou um esconderijo enquanto a Alemanha nazista estava, bom, você sabe, com os judeus. Eu preciso cuidar por conta do vídeo. A Corrie, ela fez um refúgio dentro da casa dela, e milhares de judeus não foram mortos nos campos de concentrações por conta de Corrie ten Boom. Só que um dia descobriram o que a Corrie fazia, e ela foi presa. O pai dela foi morto, e ela ficou durante anos presa nos campos de concentração. Aí você vai dizer: essa menina, ela perdeu tudo. Eu estava lendo algo sobre ela e anotei o que ela falou. E essa é uma das umas frases mais célebres de um ser humano nessa terra. Vou refrescar a sua memória. Corrie ten Boom foi uma mulher que construiu abrigos, um abrigo que salvou milhares de pessoas. Foi presa por conta disso, abandonada na prisão, sofreu na prisão, e essa mulher escreveu isso aqui: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até que Jesus foi tudo o que eu tive. Você entendeu? Ela disse: nunca soube que Jesus era tudo o que eu precisava, até descobrir que Jesus era tudo o que eu tive. Sabe o que é isso? Corrie nunca esteve sozinha. Corrie nunca foi abandonada. Jesus sempre esteve com ela, guardando. Corrie foi solta e escreveu um dos maiores best-sellers da humanidade, da literatura cristã. E essa mulher, ela nos lembra que no dia mais difícil, quando você tiver a certeza que não tem nada, nesse dia você vai descobrir que você tem um que nunca te abandonou e que foi sempre o que você teve: Jesus. A primeira vez que eu ouvi sobre Jesus, eu tinha pouco menos de 7 anos. Eu cresci, me afastei da presença dele, fugi no mundo, tentei viver longe dele. E no dia mais difícil da minha vida, eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto e falei da maneira mais simples que um garoto de 19 anos podia falar. Eu disse: Jesus, se o Senhor é real e se ainda tem uma esperança, fala comigo. E naquele dia
eu descobri que Jesus era tudo o que eu tinha e que Ele nunca tinha me abandonado. No dia mais difícil, Ele era o único que estava lá. E Ele resolveu a minha vida, mudou a minha história, me deu vestes limpas e novas. E eu estou aqui hoje, dia 11 de setembro de 2025. Dizendo a mesma coisa para você. Todo mundo desapareceu, menos Ele. Mas lembre-se, talvez você não vai lembrar para clamar por Ele se Ele não for parte da sua rotina. Mas se Ele for, antes que o mar se levante muito alto, você já estará chamando por Ele. E não existe nenhuma tempestade que Ele não tenha poder para andar por cima. 2 perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Ele de verdade. Que estranho, David. Por que a gente chegou aqui do nada? Porque é o que Ele quer. Ele te encontrou hoje. Você pensa que é o dia mais difícil, mas na verdade hoje é o melhor dia da sua vida. Porque por conta da circunstância que você viveu, ou talvez te trouxe até esse vídeo, será a mesma que vai colocar o teu nome escrito no livro da vida e mudar a sua eternidade para sempre. Quando a nossa vida se volta para Ele, tudo muda. Então esse é o meu convite, para que hoje, mesmo estando no dia bom ou no dia mau, você tome a decisão mais inteligente da sua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você nem entendia que isso era para você, mas hoje é o dia para você voltar a pensar sobre e tomar essa decisão. Foi por você que Ele morreu, foi pelos seus pecados. Você não merecia, mas Ele foi até você. Mesmo por cima de uma grande tempestade, Ele te achou no dia mais difícil da sua vida. Mas a pergunta agora não é sobre sair para fora, é deixar Ele entrar dentro do seu barco. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com Jesus, mas as tempestades te levaram para longe dEle, mesmo Ele sempre cuidando de você. Você foi para longe e hoje você quer voltar, porque entendeu que essa palavra é para você. Pronto. 2 perguntas, uma resposta. Porque pior do que um dia ruim é uma vida inteira longe dEle. Entendeu? 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Desculpe, quem foi que levantou a mão? Levante de novo. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Porque no fim, a gente só transforma o pior dia no melhor dia de 2 maneiras. Ou Ele
acalma a tempestade, ou ele entra no barco. E se você olhar no texto, as duas coisas aconteceram. Antes de Jesus entrar no barco, ele aquietou o coração dos discípulos. E quando ele entrou no barco, tudo em volta ficou calmo. E os discípulos diziam dentro do barco: quem é esse que os ventos e os mares o obedecem? Entendeu? Às vezes, o que a gente precisa é só que ele entre no barco, porque a palavra dele já é poderosa para acalmar o nosso coração. E o resto, tudo estará no controle dele. Amém? Nunca mais esqueça, ele sempre estará com você. Nunca mais eu vou esquecer. Não importa o dia, se for de sucesso ou de derrota, de fracasso ou de vitória, ele sempre vai estar comigo. Amém e amém.